vocês dois para que a gente possa discutir um pouco quais são as providências, os cuidados que as pessoas podem tomar para garantir essa vida mais longa, com mais qualidade, com mais segurança no futuro. Obrigada por terem vindo. Agradeço muito, obrigado. Vamos começar então um pouco falando da reforma da Previdência, Adriana. O que se espera é que o governo estabeleça então um limite de idade, uma idade mínima para que as pessoas possam aposentar, né? Sim. Como é que isso vai afetar o trabalhador hoje? Na verdade, nós temos ouvido muito falar de reforma, mas nós não temos efetivamente o que será reformado, não foi apresentado nenhum projeto, mas há uma ideia colocada de que a idade seria aos 65 anos, e isso tanto para homem quanto para mulher, talvez a idade da mulher um pouco menor do que a idade do homem, também já tem sido mais aceita essa questão de não haver essa igualdade ainda, nós não estamos ainda preparados para essa igualdade de gênero, mas penso que o trabalhador hoje precisa fazer um planejamento previdenciário, isso é muito importante. Muitas pessoas pensam em previdência lá na frente, com 50, 60 anos, mas nós temos que pensar em previdência desde quando nós começamos a trabalhar. Porque, e é interessante, porque eu recebo no meu escritório várias pessoas que falam assim, mas se eu tivesse pensado nisso, se eu tivesse me planejado, se eu tivesse... Hoje nós vemos um cenário de muitos segurados que se aposentaram, muitas vezes cedo, estão hoje chegando numa idade avançada, 65, 70 anos, já se aposentaram há muito tempo e chegaram no momento em que não vão mais trabalhar, porque efetivamente a incapacidade para o trabalho foi reduzida, ou muitas vezes não tem mais essa capacidade laboral. E ele se vê hoje só com o valor da aposentadoria. E arrependido por não ter feito um planejamento, por não ter pensado em previdência ou ter colocado as várias cestas, vários ovos na mesma cesta. E esse planejamento, portanto, é importante que se pense desde a tenra idade para que as pessoas possam ter um plano de previdência, sim, pública, um plano de previdência complementar e outros meios de subsistência, se quiser manter o mesmo padrão de vida que ele tem quando ele trabalha. E quando ele trabalha, ele tem plano de saúde, ele tem vale alimentação, ele tem vários benefícios da empresa. No momento em que ele deixa de trabalhar, esses benefícios não existem mais. E as pessoas esquecem de pôr isso tudo no cálculo, né? Como é que a gente faz, José Raimundo? Como é que o trabalhador consegue fazer, o que ele precisa levar em conta para fazer um cálculo de quanto ele vai precisar guardar para ter um nível de vida semelhante ao que ele tem durante a vida ativa dele? Bom, esse cálculo ele é um pouco, não tem assim uma fórmula mágica para fazer esse cálculo. É verdade que as pessoas devem começar a poupar o mais cedo possível, e hoje a gente tem dois grandes problemas para quem está pensando em aposentadoria e se preocupando nesse planejamento. Primeiro é a reforma da Previdência, que vai nos exigir provavelmente 65 anos, por enquanto, de idade mínima. É possível que essa idade seja elevada isso é uma coisa frente. muito importante da gente pensar, que quem está hoje com 20 anos, por exemplo, daqui a 40 anos, quando tiver com 60, a gente vai ter uma outra situação no país, de muito mais pessoas mais velhas e muito menos pessoas mais jovens trabalhando. Sim. Então, a Previdência já vai estar com um problema mais complicado de equacionar do que hoje. Essa vai ser a primeira reforma, vamos dizer, atual, né? O FHC fez uma, o Lula fez, Dilma também fez alguma reforma, e vai ter essa do Temer e vão ter outras. Por exemplo, hoje 11% da população tem mais de 60 anos, em 2060 vai ser 1/3 da população. Então, uma coisa que é muito olhada nas reformas é o regime de dependência. Hoje você tem 10 pessoas entre 14 e 64, entre 15 e 64 anos, para cada pessoa acima de 65 anos. É uma razão de dependência um pouco mais de 10%. E essa razão de dependência em 2040 vai ser de hoje vai estar em 10, vai ser de 4, essa razão de dependência. 2040 está aí, né? Ou seja, nós vamos passar de uma razão de 10% para 25% em 25 anos.
Isso demorou 60 anos na Europa. Então, o que vai acontecer hoje no Brasil, de 2016 a 2040, que essa razão de dependência cair de 10 pessoas de 15 a 64 anos para cada pessoa acima de 65, vai cair para 4. Isso lá fora durou 60 anos, aqui 25. Então, certamente, outras reformas vão vir. Então, esse é o primeiro ponto. O alerta tem que acender um alerta de que é importante a gente fazer um complemento. Sim. Dependendo do nosso nível de renda, a gente nem vai ter mesmo na aposentadoria da Previdência Social, a gente vai bater no teto, né? Existe um teto, depois talvez a Adriana possa contar um pouco isso pra gente, qual é esse teto e tal. Então, mesmo que nada mudasse na Previdência daqui para frente, já seria importante ter uma poupança própria para se acomodar a esse teto. E aí, o que você estava dizendo? Esse é um ponto, a gente não vai ter só essa reforma. E o segundo ponto é que nós estamos provavelmente entrando de novo aí num ciclo interessante que a taxa de juros do Brasil vai cair, que está muito alta. Não tem nenhum país do mundo, praticamente nenhum país do mundo que pague essa taxa que a gente tem aí, que ainda é 14,25%. A gente vê países aí de 5% para baixo, que é a maioria absoluta. Bom, o que significa isso? Só para te dar uma ideia, você hoje está com 20 anos e quer se aposentar aos 65. Supondo que a taxa de juros seja de 4% ao ano, acima da inflação, você vai precisar de um depósito mensal de mais ou menos 15% da renda bruta. Traduzindo, eu ganho 10 mil no meu Lerite, aí tem lá os descontos. Do que vai sobrar, eu tenho que depositar. Então, se eu ganho 10 mil, eu tenho que pegar 15% da minha renda. Bruta, antes dos descontos. 1.500. Ganho 10 mil bruto, eu poupo 1.500. Se eu começo a fazer isso aos 20, se eu começo a fazer aos 35, é o dobro. Se eu começo a fazer isso aos 40 anos, é o triplo. Então, só para ter uma ideia, você... E é muito difícil, né? 15% já é Isso com 20 anos de idade. É. Então, imagina, você chegou aos 40 anos, não pensou nisso, você ganha 10 mil bruto, você tem que poupar mais de 4 mil por mês. Para você ter... né? Os mesmos 10 mil lá na frente, depois de 65 anos. Então, realmente, o problema ele é complexo, porque quanto menor a taxa de juros, e esse cálculo é feito acima da inflação, maior o efeito da poupança. Então... Só para explicar um pouco para quem está nos assistindo, é importante pensar na taxa de juros acima da inflação, Sim. descontando a inflação, porque a inflação significa que o custo de vida está aumentando. Então, o que era 100 hoje, se a inflação for 10%, está custando 110 amanhã. Então, não adianta você ter 110 amanhã, você está conseguindo comprar exatamente a mesma coisa que você comprava hoje. Por isso que é sempre muito importante, quando for decidir sobre uma aplicação, ver muito bem se a taxa de juros que está sendo oferecida, ela cobre a inflação e ainda acrescenta alguma coisa, né? A gente está trabalhando aqui com uma taxa de 4% ao ano. Já descontado imposto. Já descontado inflação, e imposto, todos os custos. E custo de aplicação. E se essa taxa cai, vai ficar muito pior. Sim. O esforço vai ser maior. Então, recomendação, para quem geralmente está ganhando o teto hoje é 5.200 da Previdência, que não vai conseguir aposentar pelo teto provavelmente. Então, quem está com uma renda de 4, 5, 6 mil, tem que pensar em poupar o mais cedo possível. E o mais cedo possível é assim que já começa a trabalhar. Não pode ficar... A gente ouve muito falar, né, do Santo Agostinho, né? Senhor, dai-me continência e castidade, mas não agora. Ou seja, lá na frente eu vou resolver os meus problemas, inclusive os problemas financeiros de aposentadoria. Só que eu acho que a gente tem que pensar um pouco diferente, né? A gente acabou de passar por Olimpíadas aqui e a gente vê histórias de atletas que começam extremamente jovens, 5, 7, 8 anos a treinar, treinam 15 anos para ir numa Olimpíada para tentar conquistar uma medalha. Então você tem que ter esse espírito olímpico para poder pensar em aposentadoria. Você não pode fazer uma postergação, não, quando tiver 30, 40, 50 anos vou fazer alguma coisa. Não dá tempo.
Começar cedo. E se o Brasil conseguir fazer as reformas que estão sendo propostas, a taxa de juros vai cair bem. E vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil juntar o dinheiro ao longo do tempo. Então, começa cedo e o máximo possível. Adriana, explica um pouco isso que o José Raimundo acabou de comentar. Quem ganha hoje mais ou menos 5 mil, que seria quem vai bater no teto, não vai provavelmente conseguir na aposentadoria os 5 mil. Explica como é que se calcula isso, como é que se calcula esse teto. Hoje a Previdência, ela pega 80% dos maiores salários de contribuição, desde a competência julho de 94. Então, este ano de 2016, eles vão pegar 22 anos de contribuição, vai tirar 20% dessas contribuições, em torno de 48 meses, 50 meses, que são descartados para pegar os maiores salários de contribuição. E a Previdência hoje tem 2 cálculos de aposentadoria. Então, o primeiro cálculo é aquele em que a pessoa completa, o homem, 35 anos, sem idade mínima, e a mulher, 30 anos, sem idade mínima. E ele pode aposentar, mas com o fator previdenciário, que é um redutor, que será aplicado na média, onde se leva em conta a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida. Por exemplo, um segurado com 35 anos de tempo e 53 anos de idade, mais ou menos, ele vai ter uma redução em torno de 40%, 38% a 40% da média dele, em razão desse cálculo, dessa aplicação do fator previdenciário. Mas, porque se espera que ele vai viver muito mais anos, vai ter que receber a aposentadoria por mais tempo. Esse fator previdenciário foi criado em 99, porque o Brasil não conseguiu aprovar a idade mínima na emenda 20 em 98. Então, ele, na verdade, trabalha a expectativa de sobrevida, que é a tabela do IBGE, de que ele permite que o segurado se aposente mais cedo, desde que ele complete o tempo mínimo, mas em razão da expectativa de sobrevida, por ele viver mais, ele recebe uma renda menor, justamente em razão da expectativa de sobrevida dele ser mais alta. Mas existe um segundo cálculo que foi aprovado no final do ano passado, 2015, que é a chamada Fórmula 85-95, como foi conhecida, né? Quando o segurado completa esses pontos, somando a idade com o tempo de contribuição, ele pode se aposentar sem o fator previdenciário. Então, o segurado que sempre teve a contribuição no teto máximo, hoje 5.189, se ele sempre pagou no teto, a média dele hoje, calculando, chega em torno de R$5.080, ele aposentando 100%, sem o fator previdenciário, ele vai alcançar os R$5.080 e vai receber essa renda. Então, aqueles que contribuem no teto, efetivamente hoje, com a fórmula, com essa aprovação da fórmula, ele realmente consegue atingir o teto, o que antes dessa fórmula aplicaria o fator previdenciário, quando ele não atinge, e reduz de fato o valor da renda dele. Então, certo. Ele sabe que, por isso que é importante aquilo que eu falei para você, dele fazer um planejamento, porque de repente ele está na iminência de completar os pontos, mas em razão da discussão de reforma, de mudança, nós estamos vivendo um cenário hoje de muita insegurança, as pessoas estão literalmente desesperadas, porque nós não sabemos o que vai reformar, nós não sabemos os termos da reforma, nós não sabemos se haverá transição, se haverá pedágio, se será respeitado o direito adquirido, se será respeitado as pessoas que já estão no mercado. Você imagina, você está no mercado há 25, 26 anos de tempo, faltando 2, 3 anos para você se aposentar. Então, assim, você trabalhou uma vida toda, planejou aquilo, falta 2 anos para você se aposentar e, de repente, o governo muda. Olha, você vai ter que aposentar com 65 anos, vai ter que trabalhar mais 15, mais 20. Então, assim, pega você de surpresa, não respeita esse montante de trabalho, esse montante de tempo de contribuição que você efetivamente realizou, você acreditou no sistema, acreditou numa segurança jurídica que você constitucionalmente dúvida, né? tem. Exatamente. Talvez, a gente não sabe. Nós não sabemos que vai haver uma regra de transição. Nós acreditamos que sim.
Mas nós não o que você sabemos tá efetivamente dizendo o quê. As pessoas começam a ficar desesperadas e acabam se precipitando. Se precipitando e perdendo um direito que elas poderiam ter se elas esperassem um pouco mais. E na verdade não tem por que sair correndo nesse momento. É importante que se diga. É muito importante dizer. Porque nós não sabemos o que vai mudar. Então, a reforma não vai ser mudada amanhã, publica a reforma e muda tudo. Não. Vai passar pelas casas do Congresso, vai passar pela Câmara dos Deputados, vai passar pelo Senado, vai ser vetado ou sancionado pelo Presidente da República. Então, tem todo um processo legislativo até a aprovação. Então, não tem por que sair correndo, ou sair desesperado, aposentando. Como disse o Dr. José Raimundo, a gente precisa fazer esse planejamento, fazer essa análise para justamente não ter esse problema. Tá certo. É importante pensar isso, que o projeto de reforma ainda nem foi apresentado pelo governo. E depois ele leva um tempo de tramitação, tem que passar pelo Congresso, pelas duas casas do Congresso. Então, quem está para se aposentar ou já tem o direito adquirido, como se diz, a expectativa do direito adquirido, precisa ter um pouco de paciência e não sair correndo para se aposentar, para depois não ser prejudicado. Exatamente. Né? Agora, a gente estava falando de começar a poupar cada vez mais cedo, ou se a pessoa não poupou cada vez mais cedo, talvez ela tenha que trabalhar mais, né? Para poder chegar a um valor que garanta um rendimento compatível com a vida que ela quer ter. E vamos dizer que a gente tem lá a pessoa de 20 anos, que está com o espírito olímpico, como você comentou, e está conseguindo guardar 15% da sua renda bruta, né? Essa pessoa guarda onde esse dinheiro? É na poupança, como todo mundo sempre fala? Ou, não, ela é jovem, deveria arriscar um pouco mais esse dinheiro? Ou não, com previdência não se brinca, não vamos arriscar? Qual é a melhor coisa a fazer com esse dinheiro que a gente quer guardar como uma reserva para quando a gente se aposentar? A gente tem que pensar que ele começa, por exemplo, aos 20, ele teria aí uns 45 anos de período de poupança. Para usufruir desse dinheiro, nós lá no IBCPF, que é um instituto que tem a certificação CFP, a gente sugere imaginar expectativa de vida até os 100 anos. Tá bom, pelo IBGE e pela tábua atuarial BR-EMS, que é a tábua atual que é utilizada nos planos, são mais 20 anos acima dos 65. Então, hoje, a expectativa de vida a partir dos 65, média no Brasil, é em torno de 20. Nós sugerimos 100. Então, você teria 45 anos. Que é para não arriscar, né? Porque vamos dizer que você pensa que vai viver até os 85. Calcula tudo para durar até os 85. Exatamente. O último centavo está acabando ali nos 85 e você está vivo ainda, né? A gente quer estar feliz por estar vivo, não preocupado nem triste. Sim, então você tem que pensar que você vai usufruir desse dinheiro por um período longo também. E aonde poupar? Você tem os famosos fundos de previdência, os fundos abertos, por exemplo, que são disponíveis para qualquer pessoa, tanto o PGBL ou VGBL. O PGBL é aquele que você faz a dedução no seu imposto de renda do aporte mensal que você tem. Então, ele tem um ganho tributário com relação a isso. Você tem os títulos do Tesouro que são vendidos lá no Tesouro Direto, sobretudo aqueles títulos que a gente chama de Tesouro IPCA, que hoje tem lá, por exemplo, o 2035 e o 2050, que estão rendendo alguma coisa em torno de 5,7% ao ano, mais inflação. É importante lembrar que é 5,7%, porém, nesse 5,7% não estão os custos e nem imposto de renda. E os custos e o imposto pegariam quanto, mais ou menos? O custo mínimo é 0,3%, mínimo. Então, de 5,7% cai para 5,4%. O imposto mínimo é de 15%. Por isso a gente faz a conta meio que com 4%. Tá? Que é uma situação de hoje. Só fazer um parênteses, que quem está nos ouvindo e estiver interessado em entender melhor o Tesouro Direto, porque a gente sempre cita o Tesouro Direto, ele é de fato uma aplicação de renda fixa que rende uma taxa de juros interessante, mas as pessoas não entendem muito como aplicar. Se você procurar no próprio site da Folha, a Folha fez um guia muito completo, muito básico, passo a passo, de como aplicar no Tesouro Direto. Então, eu sugiro, para você que está nos ouvindo,
Se tiver interessado em começar já a fazer o seu pé de meia para a sua aposentadoria, para complementar a sua aposentadoria, ou mesmo para ser a sua aposentadoria, pesquise no site da Folha pelo guia do Tesouro Direto, que você vai encontrar um passo a passo bem didático de como fazer isso. Por favor, continua, Zé Raimundo. Completando, eu tenho que fazer um alerta aqui importante. Você me fez uma pergunta sobre Previdência, então estou respondendo sobre Previdência. Sim. Então, eu não estou entrando no mérito que antes de você começar a Previdência tem que ter uma reserva de emergência, que não pode ser nesses produtos. Certo. Tem que ser num CDB, num fundo DI, num Tesouro Selic. Então, antes de Porque você não pode tirar a qualquer hora, né? Não deve tirar a qualquer hora. A gente está falando aqui de um investimento, de uma reserva que a gente está fazendo para sacar só quando a gente se aposentar. Para ficar bem claro. Vamos deixar isso bem claro. Esse assunto do outro dinheiro a gente pode tratar num outro programa. Sim. Isso. E então, você pode pensar em fundos de investimento imobiliários, que o imóvel tende a ter um retorno no longo prazo ainda interessante, e eventualmente algum outro título pré-fixado, isso aí. Mas basicamente a parte de imóvel, a parte de um PGBL ou um VGBL, o Tesouro Direto. É importante também comentar que as regras dos planos da Previdência Aberta foram modificadas agora esse ano. Então, é possível você ter um pouco mais de ações no seu plano de previdência, que antes era só 49, a regra atual fala em até 70. Você pode ter um pouco de investimento no exterior dentro de um plano de previdência aberta, em torno de 10%. Você pode ter um pouco de imóvel também no seu plano de previdência. Então, saber buscar muito bem o plano de previdência. Que tem planos hoje que estão mais modernos, adequados dentro da norma 4.444 do Conselho Monetário Nacional de novembro de 2015, que deixou o plano o VGBL e PGBL um pouco mais agressivo, para quem gosta um pouco mais de agressividade. E agressividade, gente, é arriscar um pouco mais. Para ganhar mais. Para ganhar um pouco mais. Não é sair batendo no gerente, nada disso, tá? Porque a ação você pode ter, que eu falei de VGBL, falei de imóvel, eu falei de tesouro e não falei de ações. As ações, ou você pode tentar montar uma carteira própria, ou pode colocar as ações dentro do seu VGBL, que às vezes é mais cômodo. Porque você falou de imóvel, mas você falou fundo imobiliário. Fundo de investimento imobiliário. E investir num imóvel mesmo? Algumas pessoas têm essa tradição de comprar um imóvel para depois alugar. Isso é um investimento interessante para a aposentadoria? Depende porque o fundo de investimento imobiliário você consegue comprá-lo com poucos reais. Tá. Então você tem cotas de R$100, até menos do que isso. Para você comprar um imóvel, se você for entrar no financiamento, você está pagando uma taxa de juros. Ponto número 1. Ponto número 2, se você já trabalha e tem uma renda, o aluguel do imóvel é uma renda tributável. Então você está pagando juros para pagar o imóvel e está pagando imposto de renda sobre o aluguel. Se você tem o dinheiro para comprar todo um imóvel, e for um bom negócio. Por isso que a gente indica o fundo de investimento imobiliário, porque você pode comprar cotas com R$100, R$1.000, R$10.000. Entendi. Você vai montando uma carteira de fundo de investimento imobiliário. E a bolsa você pode comprar diretamente ações, mas tudo tem que ser feito com muita calma, com supervisão de um especialista. Ou você pode alocar parte da bolsa no próprio PGBL, se você não quiser especificamente tratar a parte de bolsa. E quem já tem um plano de previdência complementar, mas sem essas regras novas, o que a pessoa faz? Pode fazer portabilidade. Chega no banco... Tem um VGBL, eu quero um outro VGBL, até de outro banco ou de outro gestor. Ou no mesmo ou em outro. Mas VGBL para VGBL, PGBL para PGBL. Carrega tudo aquilo que ela tem lá, sem pagar no momento, não tem nenhum nada. custo. E pode mudar o perfil. Tá. Se for do interesse. É um direito ou pode ter um outro. Se quer esse, pode fazer um outro. Não tem nenhum problema. Não tem limite também de planos que você pode fazer? Não tem limites. E no caso da... Diga, eu ia só fazer um alerta, porque muitas pessoas acham que a previdência complementar substitui a previdência pública. Então, que fique muito claro que quem exerce uma atividade remunerada é obrigado a se vincular ao regime
geral ou os servidores públicos ao regime próprio. Então, quem exerce uma atividade remunerada obrigatoriamente está vinculado a um regime de previdência pública. E esse regime de previdência complementar a que ele se refere ele é facultativo e não é obrigatório, certo, né? Mas esse regime de previdência, e o que é interessante é que o risco que eu penso nessa questão do investimento, eu acho importantíssimo, eu acho necessário. Eu tenho minha previdência também privada, tenho previdência da OAB, então eu também tenho essa cultura de investimento. Mas eu acho que o risco maior de, por exemplo, aos 20 anos, você pegar R$ 1.500 dos seus 10 mil e colocar e separar isso para uma previdência, o problema é que as pessoas, no primeiro momento em que ela precisa de dinheiro, a primeira coisa que ela vai fazer é tirar da previdência. Então, por isso até que o Zé Raimundo estava falando, que a gente está partindo do princípio de que você já tem a sua reserva para emergências. Isso, e ele tem que ter essa consciência de previdência, de que aquele dinheiro é, como diz, imexível. Ele não pode ser movimentado no sentido de tirar aquele dinheiro, porque ele tem um objetivo de prevenir esse futuro. Conhecendo as pessoas de 20 anos, eu acho que talvez o mais realista seja o pai da pessoa de 20 anos. Exatamente. Começar a fazer essa previdência para ele, né? Sim, porque aí sim ele não tira na hora que ele quiser. Mas você comentou que qualquer pessoa com atividade remunerada precisa contribuir para a previdência social, para o regime geral. Sim. Mesmo que ela não seja assalariada ou carteira registrada. Ela pode ser, por exemplo, contribuinte individual. Então eu tenho o meu negócio próprio, eu vendo marmita ou eu tenho uma atividade eventual. Qualquer atividade remunerada que ele exerça, nós o enquadramos, a Previdência o enquadra como contribuinte individual, o autônomo, o empregador, o empresário, essas figuras, né, que nós tínhamos na legislação como empregador, autônomo. Hoje a gente fala todo mundo contribuinte individual, ele é um contribuinte obrigatório. O único segurado... Até o empregador também? Sim, até o empregador. O empresário, hoje a contribuição dele ela é presumida, porque quem faz o pagamento... Ele retira um prolabore e esse prolabore gera contribuição previdenciária que é feita através da GFIP. A empresa é que faz o pagamento dessa contribuição. O único segurado que paga sem estar obrigatoriamente vinculado é o facultativo, que é quem paga, ele é um ato volitivo, ele paga se ele quiser, se ele tiver interesse em se aposentar, em receber um benefício da Previdência, ele pode efetivamente fazer a sua contribuição. Seria o quê? Voluntariamente. Nós temos hoje a contribuição da dona de casa ou simplesmente o estudante, o síndico quando não remunerado, né, síndico de condomínio, ou simplesmente o desempregado que deixou de trabalhar numa atividade como assalariado, como empregado, ele quer contribuir para não perder aquele tempo, então ele faz uma inscrição como facultativo. E a Previdência tem vários códigos, então, por exemplo, o código 1406 é o código do facultativo que paga 20%. Esse facultativo, esses 20%, é uma contribuição que vai servir também, além de todos os benefícios da Previdência, para a aposentadoria por tempo de contribuição. Já esse facultativo, existe a possibilidade, ao invés dele pagar 20%, ele paga 11% no código 1473, que ele vai pagar 11% do salário mínimo. Então, é uma contribuição menor, mas não dá a ele o direito a se aposentar por tempo de contribuição. Ele tem direito a aposentar por idade, por invalidez, auxílio-doença, salário maternidade, todos os benefícios da Previdência, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Entendi. Quer dizer que a pessoa que tem uma renda, se ela não pode simplesmente pensar, tá essa confusão aí na Previdência, eu não vou botar meu dinheiro nesse negócio não, vou fazer minha aplicação, minha previdência complementar e vou... Ok, se ele não tiver essa atividade remunerada, tudo bem. Conta. Mas se ele tiver atividade remunerada... Ele obrigatoriamente... O que acontece? Como é que se percebe que ele não está fazendo isso? Que tipo de penalidade? A Receita Federal é que deveria, em tese, fiscalizar. Essa fiscalização é muito precária, não existe uma fiscalização efetiva. Mas hoje a Receita Federal está cruzando dados cada vez mais com cartões de crédito, com
com cartões de débito, com imposto de renda. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, não vou pagar Previdência não, eu vou pagar só salário mínimo aqui, só para dizer que pago alguma coisa. Aí vai lá, declara o imposto de renda que comprou terreno, comprou casa, comprou carro, comprou um monte de coisa e a Receita vai cruzar e vai ver, mas como assim? Você declarou que ganhou um salário mínimo de Prolabore, por exemplo, e comprou tudo isso com que renda? Então as informações não cruzam e ele acaba caindo na malha fina. Entendi. E a Receita Federal vem sim investigando esses casos, principalmente de quem é contribuinte individual, que tem essa, vamos dizer assim, essa pouca fiscalização efetiva. Porque quem é assalariado já tem desconto no próprio... É na fonte, mas quem é contribuinte individual tem essa... Hoje a Receita, com os megacomputadores, eles estão cruzando cada vez mais as informações. José Raimundo estava comentando que não existe uma regra padrão para cada pessoa, a necessidade de financiamento, o tipo de aplicação que ela vai fazer, o valor vai mudar, né? Até por isso que existem os planejadores financeiros. Né? Que tipo de pergunta a pessoa precisa se fazer, ou um planejador faria, para alguém que está tentando montar uma reserva? Quais são essas variáveis, né? Em termos de reserva de previdência? De reserva de previdência. Sobretudo o ciclo de vida da pessoa. Quer dizer, você tem um ciclo de vida que você está começando a trabalhar, ou você está num outro ciclo de vida que você está mais estável no trabalho, ou um ciclo de vida que você está prestes a aposentar. E dentro do ciclo de vida, bom, você é casado, você tem filhos, quantos filhos, idade de filho, então você tem que pensar tanto o ciclo de vida do ponto de vista do indivíduo, como do ciclo da família. Para poder, porque às vezes é fácil chegar, não, contribui com mais ou menos 15% da renda bruta e a sua previdência complementar está resolvida e você vai ter uma renda lá na frente aproximadamente igual à renda de hoje. O que não quer dizer que é o mesmo padrão de vida. Porque alguns custos sobem muito quando você aposenta, sobretudo saúde, e outros podem até desaparecer, mas uns aumentam muito. Então a gente falar assim, 15% da renda bruta por 40 a 45 anos, mais ou menos garante o que você ganha hoje lá na frente. Isso pode ser uma verdade. Bom, mas você tem outras coisas. Você tem uma casa, você tem que criar filhos, então são muitas escolhas que às vezes as pessoas fazem e muitas vezes essas escolhas não permitem ele ter essa contribuição de 15%. Isso é complexo. E também responsabilidades que ela assume para o futuro, você comentou, que podem exigir uma renda maior. Uma responsabilidade é que estudos indicam que 97% das pessoas já aposentadas não conseguem se sustentar. Quanto por cento? 97%. 97% das pessoas aposentadas hoje não conseguem se sustentar sozinhas. Então elas dependem de família. De cada 100 aposentados, 97, só 3 são independentes financeiramente. Os outros 97 precisam que alguém os ajude a... Sim. O que significa que, às vezes, o filho pode ter até uma responsabilidade de ajudar os pais na velhice. Então, é por isso que eu falo, não tem assim uma forma, mas é muito importante você, independente se acha que é difícil ou não, os números, começar já a fazer o planejamento, ou sozinho, ou procurar um profissional habilitado para isso. Tratar bem os filhos. E tratar bem os filhos. Nossa, esse número de 97% é altíssimo. Incrível, né? É altíssimo. Mais um motivo para realmente planejar. Sim. Né? E aí você começa cedo. Eu não vou conseguir, de repente, ter todo esse suporte mensal hoje, vai ser só 10%, não 15%. Tudo bem, na frente tentar corrigir, ou pensar em buscar outras rendas, trabalhar mais. Quanto mais você estuda, provavelmente maior é a sua renda, então investir em educação. Você não pode falar, não, só vou investir em previdência. Você tem outros investimentos, inclusive em educação, que costuma dar um retorno rápido na sua renda. Então, depende muito do ciclo de vida e como é a sua situação. Se você é solteiro ou não, casado, divorciado, segunda família, filhos. Por isso que ele é um planejamento financeiro individualizado. Tá? Se a gente for fazer um número geral, se você não quiser contar com a Previdência, apesar de saber que ele é obrigatório, como muito bem a doutora Adriane falou,
você deveria pensar em 15%. Ah, não, eu acho que os estudos mostram que a Previdência vai ter um teto de aproximadamente 3 salários lá na frente. Que seriam 3 salários? 3. Hoje em dia a gente está com quantos salários mais ou menos? Quase 6. Hoje a gente está com quase 6. O teto é 5.880, não chega a 5, E daqui a quantos anos esse teto 15, 20 anos deve estar em 3. Tá. Então, quem está agora com 40 anos, mais ou menos, quando se aposentar daqui a uns 20, 25 anos, vai ter no máximo 3 salários mínimos de aposentadoria, no máximo. Então, se você conta com um pouco, tá bom, vamos contar com 3 salários que são R$2.500, eu ganho 10, 2.500, então não são 15, um pouco menos, Bom, eu estou ganhando só 5, então depende muito do caso a caso para fazer a conta. Certo. Tá? Mas não, certamente, esse número de 10 a 15 ou até 20% da renda mensal é uma verdade. Menos de 10 dificilmente é. Então, é necessário ter essa preocupação com o futuro. E o planejador financeiro, ele orienta só em relação a como formar essa reserva ou também em relação a como a pessoa gasta o dinheiro? Porque talvez também se ela tiver estratégias, né, de como gastar, ela não precise de uma reserva tão grande quanto... O planejador é multifunção. Então ele atua, né? Ele é um multiprofissional, multiespecialista. Então ele atua não só na parte de ajudar na parte da previdência, ajudar na parte das aplicações, fazendo sugestões de classe de ativos, do fluxo de caixa. Ele auxilia em planejamento tributário, em planejamento sucessório. Então ele tem uma atuação ampla, uma atuação holística. Ele tem que olhar o todo. Ele não vai olhar só a previdência, ele tem que olhar toda a parte de sucessão, de tributação, de previdência, de aplicação, de fluxo de caixa e fazer um planejamento. Com o planejamento fica mais fácil conseguir. E a Adriana estava comentando que a gente ainda não sabe muito bem como vai ser a reforma. O governo tem dito que vai fazer uma regra de transição, mas o contribuinte, a pessoa que está trabalhando e contribuindo para a Previdência, se em algum momento se sentir, dependendo de como vier a reforma, se ela sentir que ela está perdendo direitos, que tipo de espaço existe na legislação tributária para, de repente, pleitear algum tipo de ressarcimento? Esse é o problema, não tem como ressarcir a contribuição previdenciária, porque é uma contribuição obrigatória, enquanto exerce atividade remunerada, não tem como ele restituir essa contribuição. Ele vai ter que, vindo uma reforma, se adaptar às reformas. O que nós temos falado muito é que o que é o direito adquirido é quando ele implementa todos os requisitos. Então, por exemplo, eu tenho 33 anos de tempo, eu preciso de 35, eu não tenho direito adquirido. Eu tenho uma expectativa de direito. Eu acredito que, espero que daqui a 2 anos eu tenha o meu direito, mas eu não tenho efetivamente um direito adquirido. Então, quem está efetivamente protegido pela Constituição Federal é quem tem todo o requisito preenchido até a data da mudança da reforma. Quem não tem esse direito adquirido e tem essa expectativa é a este que será provavelmente atingido por essa regra de transição, onde se acredita que sejam criadas regras, como foi criado na emenda 2098, por exemplo. Nós tivemos uma regra de que foi quando criaram o fator previdenciário? É um pouquinho antes, o fator foi em 99, a emenda foi em 98, a emenda 20 de 98, em 15 de dezembro de 98, ela foi publicada. Que aí quem está contribuindo há mais tempo é menos afetado. Exatamente. Então o que eles fizeram? O tempo que você tem até agora, você vai trabalhar o tempo que falta normalmente e vai acrescentar 40% deste tempo que seria o pedágio. Então, por exemplo, a pessoa que tinha 20 anos de tempo de contribuição, para aposentar, na regra daquela época, faltariam 10. Então, 10 anos. Então, ele trabalharia normalmente 10 anos. Os 40% de pedágio, em cima dos 10 anos, ele trabalhou, além dos 10, mais 4. Certo. E conseguiu se aposentar com essa regra de transição. Então, imaginamos que a estes que
têm expectativa de sobrevida tenham esse cálculo, mas aqueles que não têm como nós prevermos o que poderá acontecer efetivamente com ele, como que ele vai poder ficar garantido dessas mudanças que nós não sabemos efetivamente o que vem Muito por aí. bem. Então, sabemos que esse assunto ainda vai voltar bastante. Vai. Espero poder contar com vocês em Sim, várias sem outras dúvida. mesas para orientar melhor as pessoas a como garantir uma velhice mais tranquila e feliz. Muito obrigada, Adriana. Obrigada, muito obrigada, eu. José Raimundo. Obrigado. Obrigada. Obrigada a você que nos assistiu. Até a próxima.